Fala galera, beleza? Na aula de hoje vamos começar com a nossa aula de progressão geométrica. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos ver hoje a introdução. Uma progressão geométrica, também chamada de PG, nada mais é do que uma sequência de números onde cada termo, exceto o primeiro termo, vai ser o resultado do produto do termo anterior com uma constante que a gente vai chamar de razão. Por exemplo, 1, 2, 4, 8, 16. Nós temos aqui uma PG. Por quê? Se eu pegar o primeiro termo, multiplicar por 2, dá 2. Multiplica por 2, dá 4. Multiplica novamente por 2, dá 8. Multiplicando novamente por 2 dá 16. Você percebe que, exceto o primeiro termo, todos os termos são resultados do produto por 2, numa sequência. Então nós temos uma PG. Aqui também nós temos uma PG, pessoal. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Multiplica novamente por menos 3 dá 9. Multiplicando por menos 3 vai dar menos 27. Inclusive, esse é um exemplo de PG alternante, onde os sinais vão se alternando entre positivo e negativo. Beleza? Tipos de PG. Existem vários tipos de PG. Naturalmente, não vou explicar todos para vocês, apenas os principais. Os principais, pessoal, são esses. Crescente, quando a PG vai crescendo. Decrescente, quando a PG vai diminuindo. Constante, quando a PG não se altera. Normalmente, nesse caso, a razão é 1. Olha só, 3 vezes 1 dá 3. Vezes 1 dá 3. Ou também pode acontecer do primeiro termo ser 0. E aí a razão vai ser indefinida. Porque 0 vezes 1, ou vezes 2, ou vezes qualquer coisa, vai dar 0. Então nós temos PG, nesse caso, constante. Todos os números são iguais. Alternante. Então olha só, a gente viu inclusive um caso desses no quadro anterior. Aqui nós temos positivo, negativo, positivo, negativo, positivo e novamente negativo. Nesse caso, pessoal, a razão é menos 2. Perceba que se você multiplicar 1 por menos 2, dá menos 2. E se você continuar fazendo a sequência, o que acontece? Você vai ter uma alternância dos sinais. Termos de uma PG. Vamos supor que nós tenhamos a PG 1, 2, 4, 8, 16. Nesse caso, a gente vai chamar de A1 o primeiro termo, A2 o segundo termo, A3 o terceiro termo e assim por diante. Nesse caso, pessoal, o A1 é o número 1, o A2 é o número 2, o A3 é o número 4 e assim por diante. A gente vai chamar de AN o enésimo termo da sequência. Então, AN pode ser qualquer termo que o problema quiser. A gente vai trabalhar com isso. Se você assistiu a nossa aula de progressão aritmética e entendeu, é muito parecido com progressão aritmética. Beleza? Razão, pessoal. A razão, ao contrário do que acontecia na progressão aritmética, ela não vai ser chamada de R. Quando a gente trabalhar com progressão geométrica, a razão muda de letra. A gente chama ela de Q. E o que é a razão mesmo? No caso da progressão geométrica, a razão Q é o valor que, multiplicado a cada termo anterior, a gente faz isso para obter o próximo termo. Por exemplo, se você pega o 2 e multiplica por 1, você obtém 2. Multiplicando por 2, 4, e assim por diante. É parecido com a PA. A única diferença é que na PG a razão multiplica, na PA a razão soma. Tranquilo? Fórmula do termo geral. Vamos supor que nós tenhamos a PG 1, 2, 4, 8, 16. Eu quero que você note que a razão é 2, né? Porque 1 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Eu quero que você note também que o segundo termo é o primeiro vezes uma razão. Se você pegar o primeiro termo e multiplicar por 2, você vai obter 2. O terceiro termo é o primeiro termo multiplicado pela razão ao quadrado. Olha só, 1 vezes, qual que é a razão? Não é 2? Se você multiplicar por 2 ao quadrado, que vale 4, você vai obter 4. O quarto termo é o primeiro vezes uma razão elevada ao cubo. Se você pegar o primeiro termo, que é o número 1, e multiplicar pela razão, que vale 2, elevado ao cubo, que dá 8, 1 vezes 8 vai dar 8. E assim por diante. O que a gente pode concluir disso? Que o termo geral vai ser sempre o primeiro termo multiplicado pela razão elevado a n menos 1. Olha só, quando aqui é 2,
o expoente da razão é 1. Quando aqui é 3, o expoente da razão é 2. Sempre 1 é menos. Quando aqui é 4, aqui é 3. Quando aqui é n, aqui vai ser n menos 1. Então, a n é igual a 1 vezes q, que é a razão, elevado a n menos 1. Da mesma forma como a gente tinha também na progressão aritmética, a gente tem uma outra formulinha para trabalhar com o termo geral, que é a elevado a n é igual a elevado a m vezes q elevado a n menos m. Ou seja, se aqui for n e aqui for m, a gente faz n menos m. Beleza? Podemos usar essas duas fórmulas. A mais usada é a primeira. Se você não souber a segunda, não tem tanto problema. Você consegue resolver quase qualquer exercício do tipo usando a primeira fórmula. Vamos ver agora, pessoal, um outro exemplo prático. Achar o número de termos da PG. 1, 4, 16, pontinhos, 1024. Primeira coisa que a gente faz, pessoal, é dar nome aos bois. O número de termos é justamente o que eu quero saber. Então eu coloco n igual a interrogação. Eu não sei, coloco interrogação. Que é justamente o que o problema pergunta para mim. O A1, pessoal, é o primeiro termo. Nesse caso, vale 1. O AN, que é o último termo, vale 1024. A razão, pessoal, é um número dividido pelo anterior. Por exemplo, 16 dividido por 4. Ou também posso fazer 4 dividido por 1. Dá o mesmo resultado. Eu preferi fazer 4 dividido por 1, que vai dar 4. Maravilha! Com base nesses dados, eu posso montar isso aqui. A n é igual a 1, que multiplica q elevado a n menos 1, a formulinha que a gente já viu no quadro anterior. Então, substituindo os resultados, nós vamos ter que 1024 é igual a 1, que multiplica q, vale 4, elevado a n menos 1. Simplificando, ficou que 1024 é igual a 4 elevado a n menos 1. O que é interessante a gente fazer agora, pessoal? O interessante é fatorar o 1024 e fatorar o 4. Se você não lembra como fatora, revise as nossas aulas de MMC e MDC, que lá a gente explicou isso. Então, se você fatorar o 1024, você vai chegar em 2 a décima. E se você fatorar o 4, até de cabeça você consegue, né? Dá 2 ao quadrado. Reescrevendo, então ficou que 2 elevado a 10 é igual a 2 elevado a 2 multiplicado por n menos 1. Né? 4 eu substituí por 2 ao quadrado. Subiu 2, mantive o n menos 1. Aqui, pessoal, a gente ainda não viu a equação exponencial, mas eu vou dar uma brecha para vocês. Você vê que nós temos a mesma base aqui. 2 aqui e 2 aqui. Se as bases são iguais, eu posso cortar as duas bases. Então vai sobrar 10 é igual a 2 que multiplica n menos 1. Então 10 é igual a 2 que multiplica n menos 1. O que a gente pode fazer? Distributiva. Então 10 é igual a 2 que multiplica 10 é igual a 2 n menos 2. O que eu posso fazer agora? Menos 2 passar para lá somando. Então ficou que 12 é igual a 2n. 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. N igual a 6. Então nós temos 6 termos nessa sequência. Frisando que mais contas desse tipo a gente vai ver tanto em logaritmo como também em equação exponencial. Beleza?